74. Copy System Capítulo 731. O exame de graduação. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Como Ritsu Inoue estava indo para a quarta divisão, Shin iria com ela. Não era como se ele tivesse outro lugar para ficar. Ele poderia ter permanecido na 11ª divisão, é claro. Ninguém teria se oposto. Mas Shin não tinha nenhum desejo de ficar por lá. Além de Unohana, o esquadrão estava cheio de caras, maníacos sedentos por batalha e completamente desequilibrados. Shin não tinha interesse em sair com eles, simplesmente não era o tipo de ambiente que ele frequentava. Com a saída deles, a 11ª divisão receberia um capitão substituto imediatamente. Enquanto outros esquadrões podiam se dar ao luxo de ter uma vaga por algum tempo, a 11ª divisão, como unidade de combate, precisava estar pronta para a batalha a qualquer momento, especialmente com o aumento do atrito com os Zulus. Você está dizendo que pretende se formar na academia de Shinigami? Perguntou Unohana, olhando para Shin. De fato, Shin acabara de lhe contar seus planos. Ele estava pronto para se formar. Em qual esquadrão você pretende se juntar após a formatura? Acho que a 4ª divisão seria uma boa opção para você. Seu Kido de cura único é incrivelmente poderoso. Eu poderia te nomear meu vice-capitão. Unohana disse seriamente para Shin. Obrigado, mas não. A 4ª divisão parece muito chata. Não tenho intenção de me alistar. Shin balançou a cabeça. A 4ª divisão era uma unidade médica, e ele não tinha interesse em passar seus dias curando os outros. Então, a qual equipe você planeja se juntar? Ao ouvir a recusa de Shin, Unohana não insistiu no assunto, embora desejasse que ele se juntasse a ela. Ela sabia que Shin tinha seus próprios planos. Pretendo me juntar à 2ª divisão, disse Shin com um leve sorriso. A 2ª divisão era responsável por execuções, assassinatos e patrulhas dentro do Seireitei. Shin tinha seus motivos para querer se juntar a ela. As patrulhas, em particular, lhe dariam uma melhor compreensão do Seireitei. Apesar de estar na Soul Society há 3 anos, ele ainda não estava muito familiarizado com ela. Ele passava a maior parte do tempo na academia aprendendo o básico para ser um Shinigami, e o resto conversava e treinava com Unohana. A 2ª divisão, hein? Não é fácil entrar, mas com a sua força, você não terá problemas. Unohana assentiu com a cabeça. E se isso não der certo, sempre posso voltar e jogar de graça na 4ª divisão, disse Shin a Unohana com um sorriso. No dia seguinte, Shin entregou seu pedido de formatura, e seu instrutor o aprovou imediatamente. Contudo, uma candidatura aprovada não significava que ele tinha oficialmente se formado. Ele ainda tinha que passar num exame final, muito parecido com o da Academia Ninja, mas este envolvia combate real. Para se formar na Academia de Shinigami agora, era preciso provar que se podia derrotar um Olu poderoso. É claro que não havia Olos na Soul Society, então eles tiveram que ir ao mundo dos vivos para caçá-los. Shin também estava curioso sobre o mundo humano. Um vice-capitão dos Shinigamis foi designado para conduzir os alunos formandos ao mundo dos vivos para a realização de seus exames. Shin não foi o único a se formar, alguns outros alunos também se formaram. Alguns deles já haviam começado a formar equipes de 2 ou 3. Então você é o gênio que a capitã Unohana trouxe de volta de Hokongai? O vice-capitão encarregado do exame, responsável por garantir a segurança dos alunos, caminhou até Shin. Shin o reconheceu. Kyoraku Shunsui, um dos alunos mais prediletos do capitão-comandante Yamamoto. Ele parecia frívolo e preguiçoso, mas era um homem incrivelmente inteligente e meticuloso. Ele ainda era apenas um vice-capitão, não o capitão de seu próprio esquadrão. Vale ressaltar que Kyoraku Shunsui era atualmente o vice-capitão da 5ª divisão. Vice-capitão Kyoraku, você parece bastante curioso a meu respeito. Shin disse, percebendo o olhar inquisitivo do outro homem. Eu não sou o único. Afinal, foi você quem aquele monstro trouxe de volta, Kyoraku Shunsui não pôde deixar de dizer. Ah, é? Se eu contasse para a capitã Unohana que você a chamou de monstro, o que você acha que aconteceria com você? Shin perguntou com um sorriso, e Shunsui estremeceu. Por favor, eu imploro, não faça isso. Eu gostaria de viver mais alguns anos. Kyoraku Shunsui ficou genuinamente surpreso e implorou imediatamente. Embora Unohana tivesse mudado muito, ele ainda a temia.
Na verdade, a Capitã Noana é bastante gentil. Você não precisa ter tanto medo dela. E, você é a primeira pessoa a dizer isso. Provavelmente não conhece a reputação assustadora dela. Kyoraku Shunsui estremeceu novamente. Ele havia testemunhado a ferocidade de Noana em primeira mão, era controlou-os, mas foi o suficiente para marcá-lo para sempre. Ele não conseguia nem encarar aquela intenção assassina aterradora. Embora Noana tivesse mudado muito, a sombra do passado ainda persistia, e Kyoraku Shunsui continuava com medo. Parece que não temos mais tempo para conversa fiada. O olhar de Shin recaiu sobre um Hollow que se aproximava. Era apenas um Hollow forte, um pouco mais poderoso do que um Hollow pequeno e comum. Ele desembainhou sua lâmina e, com um único golpe descendente, a pressão descomunal de sua espada reduziu o Hollow a pedaços. Ao ver isso, Kyoraku Shunsui congelou, atônito. Até ele ficou um pouco surpreso com o poder que Shin acabara de demonstrar. Comparada à dos outros alunos, a força de Shin estava em outro nível. Os outros tiveram que lutar para derrotar um Hollow poderoso, mas Shin o matou com um único golpe. Por outro lado, ele foi trazido de volta pela Capitã Noana. Como ele poderia estar fraco? Após a surpresa inicial, Kyoraku Shunsui relaxou. Afinal, não era tão surpreendente assim. Ele não deveria ser forte. Caso contrário, considerando os padrões da Capitã Noana, ela jamais o teria trazido para o Seireitei. Parece que este exame não tem o menor sentido para você, Kyoraku Shunsui não pôde deixar de dizer. Roar. Nesse instante, um rugido ecoou e uma figura enorme caminhou pesadamente em direção a eles. Não esperava atrair um tão grande, disse Kyoraku Shunsui, mantendo a calma enquanto observava o Hollow gigante. Era apenas um Hollow gigante. Podia ser mais forte que os alunos Shinigami, mas não era páreo para um Shinigami comum. Você consegue lidar com isso? Se não, eu posso intervir, disse Kyoraku Shunsui a Shin. Ah, é? Então pode ficar com ela. Shin embainhou a espada e recuou. Ele já havia passado no exame, não havia necessidade de lutar novamente. Kyoraku Shunsui balançou a cabeça. Ele percebeu que Shin não era incapaz de lutar contra aquilo, mas simplesmente preguiçoso demais para se dar ao trabalho. Ele parece ainda mais preguiçoso do que eu, Kyoraku Shunsui não pôde deixar de dizer, sentindo que a personalidade de Shin era incrivelmente tranquila. Bem, não adiantava pensar nisso. Ele precisava lidar rapidamente com aquele Hollow gigante que apareceu do nada. Embora não considerasse isso uma ameaça, ainda assim estava além das capacidades dos alunos concluintes. Kyoraku Shunsui não podia permitir nenhuma baixa durante o exame. Se houvesse alguma morte, seria por culpa dele. Mesmo sendo aluno de Yamamoto, ele não escaparia impune. Copy System Capítulo 732, Katenkyo Kotsu de Kyoraku Shunsui no 31. Chacal. Kyoraku Shunsui olhou para o Hollow gigante, ergueu a mão e lançou uma bola de fogo vermelha. A bola de fogo atingiu o Hollow gigante, ferindo-o gravemente. Em seguida, ele desembainhou sua espada e o finalizou com um único golpe. Shin olhou de relance e perdeu o interesse. Era apenas o Ado no 31, seu poder não era tão grande. Shin queria obter um Kido poderoso. Para conseguir vários Kido, uma das maneiras era ganhá-los por mérito, mas esse era um processo lento. Shin queria encontrar outra maneira, indo até a galeria do livro do Grande Espírito. Ela estava localizada sob as 46 câmaras centrais. Era um arquivo gigantesco que registrava todos os principais eventos e segredos da Soul Society desde os tempos antigos até o presente, e com certeza continha registros de Kido. Isso incluiria até mesmo informações sobre Kido proibidos, e a partir daí, ele também poderia aprender alguns dos segredos da Soul Society. É claro que não teria nenhum segredo sobre o Rei das Almas. Shin não queria saber de qualquer forma, ele já sabia o que era o Rei das Almas. Se houve um personagem em Bleach que sofreu mais, foi o chamado Rei das Almas. Ele havia sido reduzido a pouco mais que um tronco sem membros. É claro que Shin não conhecia todos os segredos. Bleach tinha muitas lacunas na trama, especialmente em relação ao Rei das Almas. Mas, pelo que foi mostrado, o destino do Rei das Almas foi absolutamente trágico. Na realidade, o Deus nominal era apenas uma ferramenta. A Divisão Zero provavelmente apenas protegia essa ferramenta. Nesse momento, Shin estava pensando em como entrar na galeria dos livros do Grande Espírito.
Não seria fácil, especialmente porque Shin queria entrar sem ser descoberto. Traço. O que é essa enorme pressão espiritual? Enquanto Shin ponderava sobre isso, a voz de Kyoraku Shunsui o trouxe de volta à realidade. Ele olhou para cima e viu uma figura gigantesca à distância. A pressão espiritual era forte, não muito mais fraca do que a de Kyoraku Shunsui ao seu lado. Um menos da classe Jilian. Embora fosse a primeira vez que via uma, Shin a reconheceu imediatamente. Suas características eram muito distintas. Um corpo negro e enorme, um nariz comprido de palhaço, uma máscara branca e um buraco gigantesco no corpo, um personagem descartável de O Ecomundo. Embora fosse carne de canhão, não podia ser subestimado. Até mesmo agora vice-capitão Shunsui parecia tenso. Ele nunca havia lutado contra um Jilian antes. Kyoraku Shunsui, que havia se tornado vice-capitão recentemente, ficou um pouco nervoso ao ver Jilian. Shin olhou para Shunsui, imaginando se ele realmente conseguiria lidar com uma Jilian. A pressão espiritual de Shunsui era um pouco mais forte que a de Jilian. Com suas Zanpakuto e diversas técnicas, lidar com um Jilian não deveria ser muito difícil. Saiam daqui, pessoal! Kyoraku Shunsui gritou para os alunos. Shin, você poderia me ajudar? Após gritar com os alunos, Kyoraku Shunsui se virou para Shin, fazendo-o se sentir um pouco impotente. Eu sou apenas um estudante. Por que você está me pedindo ajuda? Shin, agora não é hora para brincadeiras. Para ser sincera, esta é a primeira vez que enfrento uma Jilian. Não estou confiante. Espero que você possa me ajudar. Sei que sua força certamente pode ser útil. Ao pensar em como Shin havia matado um Hollow poderoso com um único golpe, nem mesmo um Hollow gigante seria páreo para ele. Ele deveria ser capaz de se defender contra um Jilian. Além disso, Kyoraku Shunsui não deixaria Shin ser o atacante principal, ele só o queria como apoio. Certo, farei o meu melhor para ajudar, Shin acenou com a cabeça para Kyoraku Shunsui. Saiam todos depressa e lembre-se de reportar isso, gritou Kyoraku Shunsui para os alunos Shinigami que corriam em direção ao Senkaimon. O Senkaimon era o meio de transporte usado pelos Shinigamis para viajar entre o mundo dos vivos e a Soul Society. Atravessá-lo os levava diretamente de volta ao Seireitei, o que era muito conveniente. Nós sabemos, vice-capitão Kyoraku. Tenha cuidado. Suspiro, por que sou tão azarado? Encontrar algo assim logo na minha primeira vez supervisionando uma prova, suspirou Kyoraku Shunsui. Os menos da classe Jilian, embora comuns em O Ecomundo, geralmente não eram vistos no mundo dos vivos. Está começando a atacar. Você deve ter cuidado, lembrou Shin a Kyoraku Shunsui. Esse cara parecia um pouco confiável. Será que ele ia ter que intervir? Embora para Shin um Jilian fosse apenas lixo que ele podia matar com um aceno de mão, ele não queria revelar muito de sua força ainda. Fúria do vento das flores e rugido do deus das flores, fúria do vento celestial e deboche do demônio celestial, Katenkyokotsu. A Zanpakuto de Kyoraku Shunsui se transformou em um par de lâminas duplas, uma longa e uma curta. Sua pressão espiritual agora superava completamente a de Jilian. Devo copiar Katenkyokotsu? Shin olhou para a Zanpakuto de Kyoraku Shunsui. O Katenkyokotsu de Kyoraku Shunsui não era fraco, especialmente quando o inimigo desconhecia suas habilidades. Era bastante poderoso. A habilidade Shikai de Katenkyokotsu era tornar os jogos infantis realidade. Qualquer um que entrasse em seu alcance de pressão espiritual era forçado a participar do jogo, e todas as regras eram definidas por Katenkyokotsu. Vencer significa viver, perder significa morrer, nem mesmo o mestre do Zanpakuto, Shunsui, era exceção. Mas o jogo não era completamente justo. Como quem empunhava o objeto conhecia as regras melhor que o inimigo e podia mudar o jogo a qualquer momento, tinha uma vantagem. Takaoni. Kyoraku Shunsui olhou para Jilian e voou para cima. A regra de Takaoni era que quem estivesse mais acima vencia. Naquele momento, Kyoraku Shunsui, trilhando um caminho de partículas espirituais no céu, estava naturalmente acima de Jilian. Com um único golpe, seu poder amplificado, ele colidiu com o cero de Jilian, cortando instantaneamente e atingindo o corpo de Jilian. Boou! Então não era tão forte quanto eu pensava. Kyoraku Shunsui não pôde deixar de dizer. Traço. Nada mal. Shin avaliou Kyoraku Shunsui. Sua força atual era definitivamente maior do que a de um capitão comum.
Assim que terminou sua avaliação, Kyoraku Shunsui foi repentinamente arremessado para longe. Um ser vermelho o atingiu, deixando-o completamente atordoado. O que está acontecendo? Como é possível disparar 2 seros seguidos? Kyoraku Shunsui parecia um pouco triste, com os olhos cheios de descrença. O sero de Jillian era um ataque poderoso, mas demorava para ser carregado e liberado, tornando-o fácil de esquivar. Como é possível que tenha disparado outro sero tão pouco tempo depois do primeiro? Essa Jillian não é simples. Será que é uma mutação? Shin também olhou para Jillian com curiosidade, mas não ficou muito surpreso. Entre tantos Hollows, certamente haveria alguns especiais. Não havia alguns Hollows especiais na história original? Contudo, o poder do segundo sero claramente não era tão forte quanto o do primeiro. Caso contrário, mesmo que Kyoraku Shunsui não tivesse sido morto, ele teria ficado gravemente ferido. Essa Jillian é mais esperta que as outras Jillians. Ela está fugindo, lembrou Shin a Kyoraku Shunsui. Talvez por sentir que não era páreo para Kyoraku Shunsui, mesmo depois de o ferir, Jillian fugiu. Kyoraku Shunsui ficou atônito novamente. Era a primeira vez que via menos em fuga. Copie System capítulo 733. O terceiro assento da segunda divisão. Não posso deixar você escapar. Embora Kyoraku Shunsui fosse conhecido por sua atitude descontraída, ele não podia simplesmente deixar um G-Line escapar, especialmente não no mundo dos vivos. Se escapasse, não havia como prever a destruição que causaria ou quantas pessoas morreriam. Além disso, este G-Line era diferente. Ele demonstrava potencial para evoluir para um arrancar, tornando-se uma ameaça que precisava ser eliminada o quanto antes. Shin olhou para Shunsui. Agora não é hora de ficar parado assistindo, pensou ele. Sacando sua Zanshi, Shin desferiu um golpe. A onda de pressão atingiu o corpo do G-Line, e a criatura, que tentava fugir, ficou quase morta com um único golpe. Parece que usei força demais. Shin olhou para o G-Line. Ele teve sorte de ter se contido, ou teria matado com um só golpe. Era exatamente como Aizen havia dito. A força para esmagar uma formiga sem matá-la é algo difícil de dominar. Mesmo assim, Shunsui lançou um olhar para Shin. A força do garoto era muito maior do que ele imaginara. Ele era mais do que qualificado para ser um terceiro oficial. Se conseguisse alcançar o Shikai, provavelmente poderia até servir como vice-capitão. Por que você está me encarando? Se você não terminar logo com isso, vai acabar perdendo mesmo, lembrou Shin a Shunsui. Recuperando os sentidos, Shunsui agiu imediatamente. Embora esse G-Line fosse muito superior aos demais, com o poder de Shunsui e o apoio de Shin, ele foi facilmente derrotado. Shin considerou copiar o poder do Hollow, mas desistiu da ideia. Era apenas um G-Line, não valia o esforço. Ufa, essa foi por pouco. Finalmente está resolvido, suspirou Shunsui, desativando imediatamente sua Shikai. Embora o Shikai concedesse um poder imenso, também consumia uma quantidade enorme de energia espiritual. Shunsui ficou quase completamente exausto. Nesse momento, ele ainda estava fraco, tendo acabado de ser promovido de terceiro oficial a vice-capitão. Seu poder era limitado. O Kyoraku Shunsui do início da história principal não teria tido dificuldade em matar o G-Line com facilidade. Vamos lá. Estamos voltando, disse Shunsui, levantando-se. Eles atravessaram o Senkaimon, retornando do mundo dos vivos para Soul Society. Ao retornar, Shunsui imediatamente apresentou seu relatório. Devido ao incidente inesperado durante o exame, apenas Shin foi aprovado. Os outros cadetes Shinigami teriam que ser reavaliados. Após ser aprovado, Shin foi designado para a segunda divisão. Vestindo agora um shekuzu preto, ele estava a caminho do quartel da segunda divisão para se apresentar ao serviço. O atual capitão da segunda divisão era Shion Kiyotaka, do clã Shion, um dos 5 grandes clãs nobres. Isso mesmo, ainda havia 5. O clã Shiba ainda não havia sido expulso, ainda não havia caído em desgraça. Capitão Shion, é uma honra estar sob seu comando. Shin sorriu para Kiyotaka. Embora ele nunca tivesse aparecido na história original, como chefe do clã Shion e capitão da segunda divisão, sua força era inegável. Shin, a posição de terceiro titular na segunda divisão está atualmente vaga. Gostaria de ocupá-la?
O terceiro posto era a segunda posição mais importante, logo abaixo do capitão e do vice-capitão. Shin ficou surpreso. Ele não esperava se tornar o terceiro posto da segunda divisão tão facilmente. Isso provavelmente tem algo a ver com o Inoue Hitsu. Shin supôs. Provavelmente fora obra dela. Caso contrário, não haveria como ele ter sido nomeado para um cargo tão alto logo após se formar, sem nenhum mérito em seu nome. Então, agradeço sua confiança em mim, Capitão Shioi. Shin certamente não recusaria. Isso era bom para ele. Aceitou com um leve sorriso. Shion Kiyotaka retribuiu um sorriso. O palpite de Shin estava quase certo. O principal motivo pelo qual ele havia oferecido a Shin o terceiro assento era de fato o Inoue Hitsu. Sabendo que ela e Shin tinham uma relação especial, essa era uma forma de ganhar sua simpatia. A competição dentro do Seireitei era acirrada, e os grandes clãs nobres nem sempre mantinham relações amistosas. Se as coisas fossem realmente tão pacíficas, o clã Shiba não teria sido expulso dos 5 grandes clãs nobres no futuro. Esses planos não tinham nada a ver com Shin. Ele apenas achava que ocupar o terceiro assento seria benéfico para seus projetos. O clã Tsunaya Zero controla a grande galeria de livros espirituais. Será que eles têm algum membro poderoso lá? Shin não sabia muito sobre o clã Tsunaya Zero, mas eles não eram uma família qualquer. Conheciam toda a história e os segredos da Soul Society e tinham uma relação indissociável com o Rei das Almas e a Central 46. Shin permaneceu na segunda divisão, assumindo ativamente funções, especialmente patrulhas, que muitas vezes realizava pessoalmente. Shion Kiyotaka, desconhecendo os planos de Shin, o considerava um subordinado capaz e diligente, e estava muito satisfeito com ele. Vários meses se passaram num piscar de olhos. Shin já estava familiarizado com todo o Seireitei. Agora, é hora de a verdadeira ação começar. Após ter examinado minuciosamente a área, Shin preparou-se para infiltrar-se na galeria dos livros do Grande Espírito e recuperar o que lá se encontrava. Na verdade, ele estava sendo excessivamente cauteloso. Mesmo que tivesse que lutar para entrar, não seria difícil. A noite caiu. A figura de Shin moveu-se rapidamente pelos edifícios do Seireitei. Logo, ele chegou à Central 46 e entrou direto. Os guardas pareciam não o ver de jeito nenhum. Shin havia usado o genjutsu para fazê-los ignorá-lo. Como se fosse o dono do lugar, não encontrou resistência e chegou à Great Spirit Book Gallery, escondida sob o prédio Central 46. Não existe chave, mas uma única porta não vai me deter. Shin usou o Yomotsu Irazaki e entrou diretamente. Então esta é a galeria de livros do Grande Espírito. Parece que fui descoberto. Shin sentiu-se um pouco impotente. No instante em que entrou, sentiu uma onda de pressão espiritual se espalhar para fora. Parece que a tentativa de entrar sorrateiramente estava fadada ao fracasso. Shin segurava uma máscara, a mesma máscara laranja espiralada que Tobi usava. Depois de colocá-la, ele começou a registrar o conhecimento na galeria do livro do Grande Espírito. Como esperado, todos os Kido estão gravados aqui. Boron. Assim que Shin registrou a maior parte das informações, uma pressão espiritual aterradora desceu sobre ele, definitivamente de nível capitão. O atual chefe do clã Tsunaya Zero havia chegado, com um olhar fixo e frio em Shin. Quem é você? Como ousa invadir este lugar? Não tenho más intenções. Estou aqui apenas para pegar algumas coisas emprestadas. Não precisa ser tão hostil. Shin disse calmamente. Ele já havia alterado sua voz. Se Madara Uchiha estivesse ali, teria constatado que a voz de Shin era idêntica à sua. Peguem-no! Gritou o chefe do clã Tsunaya Zero para os Shinigami atrás dele, e um grupo deles avançou em direção a Shin. Bem, parece que uma briga é inevitável. Ao ver os Shinigami avançando, Shin desferiu um soco casual, e vários deles foram mortos instantaneamente. Num instante, ele apareceu diante do chefe do clã Tsunaya Zero e desferiu um poderoso chute em seu peito. Com um estrondo alto, o homem foi arremessado contra o chão. Em uma única troca de golpes, Shin o derrotou. Copie System Capítulo 734, Kuroitsuji, Expedição ao Ecomundo. Sou eu muito forte, ou você aqui é muito fraco? Você não aguentaria nenhum golpe. Shin falou calmamente após derrubar o chefe do clã Tsunaya Zero. Mas não importava o que Shin dissesse,
O homem não o ouviria, ele havia sido nocauteado por um único golpe de Shin. Os outros Shinigami estavam aterrorizados. Todos eles eram membros do clã Tsunade Zero. Ver o próprio líder do clã, que era forte o suficiente para ser um capitão do Gotei 13, ser derrotado com um único golpe os deixou paralisados de medo. O oponente nem sequer usou sua Zanpakuto, nem liberou um traço de pressão espiritual. Ele esmagou o líder deles com pura força física. Tão fraco. Com esse nível de força, você não deveria estar se exibindo. Após Shin falar, uma onda aterradora de pressão espiritual despedaçou os outros Shinigami. Quanto ao inconsciente chefe do clã Tsunade Zero no chão, após um momento de reflexão, Shin decidiu não poupá-lo também. Ele pegou uma Zanpakuto próxima e o apunhalou, dando-lhe o golpe final. Os outros Shinigami provavelmente já sabem. Hora de ir embora. Shin usou Yomotsu Irazaka para abrir um portal negro, atravessou e desapareceu. No futuro, se Shin quisesse retornar à galeria do livro do Grande Espírito, seria fácil. Ele poderia simplesmente usar Yomotsu Irazaka para ir diretamente até lá. Na manhã seguinte, todo o Gotei 13 realizou uma reunião. Os eventos da noite anterior não eram insignificantes. O chefe do clã Tsunade Zero estava morto e alguém havia se infiltrado na galeria do livro dos Grandes Espíritos. Yamamoto precisava encontrar o culpado. Mas isso pouco tinha a ver com Shin. Naquele momento, ele estava praticando Kido na dimensão de gelo, seu campo de treinamento pessoal. Crista de turbidez que transborda. Vaso arrogante de loucura. Ferva e negue. Entorpeça-se vacile. Perturbe o sono. Rainha rastejante de ferro. Boneca de lama em eterna autodestruição. Una-se. Repila. Encha-se de terra e reconheça a sua própria impotência. Ado número 90, Kuroitsuji. Liberado após a conclusão do encantamento, o poder aterrador do Ado no 90 estilhaçou instantaneamente uma montanha de gelo. Ao conjurar um Kido, podia-se optar por usar o encantamento completo ou omiti-lo. Omitir o encantamento naturalmente o reduziria o poder. Contudo, o poder de qualquer Kido dependia, em última análise, da pressão espiritual do usuário. Um Ado número 31, Chacal sem encantamento poderia ser suficiente para derrotar um vice-capitão. Quanto mais forte for sua pressão espiritual, mais poderoso será seu Kido. O poder destrutivo do Ado não era fixo. O mesmo se aplicava ao Bakugo e ao Kaido. Após um dia de treinamento, Shin já dominava praticamente toda a maioria dos Kido. Com o truque dos clones das sombras, sua velocidade de aprendizado era naturalmente rápida. E a pressão espiritual de Shin era assustadora, então ele podia usar qualquer Kido que aprendesse. Alguns Shinigami, mesmo tendo obtido Kido de alto nível, não conseguiam usá-los devido à pressão espiritual insuficiente. Quão aterradora era a pressão espiritual de Shin agora! Nem mesmo o próprio Shin tinha certeza. Era quase como seu chakra, praticamente infinito. Shin nunca havia liberado completamente sua pressão espiritual. Entre os Shinigami, provavelmente não havia ninguém que pudesse superá-lo em termos de pressão espiritual, nem mesmo o Shinigami mais antigo, Yamamoto Genryuzashi Jikuni. Embora Shin tivesse sido exposto à pressão espiritual por apenas 3 anos, sua alma já era extremamente forte, o ápice da liberação capaz de criar matéria do nada através do poder mental. Portanto, não era estranho que ele possuísse uma pressão espiritual tão aterradora agora. Ao sair da 2ª divisão, Shin dirigiu-se à 4ª divisão. Ele conhecia muito bem a 4ª divisão, e os membros do esquadrão o tratavam com muito respeito. Ainda não voltou. Shin esperava no quartel da 4ª divisão. Ele não sabia quando ela voltaria da reunião. Felizmente, Shin tinha tempo de sobra. Ele estava ocioso mesmo, então esperar ali não era problema. Por volta do meio-dia, o Nohana Hetsu voltou. "Há quanto tempo você está aqui?" perguntou o Nohana ao ver Shin. "Algumas horas. Foi uma reunião longa. O que vocês estavam discutindo?" Shin perguntou ao Nohana. Ele acreditava que ela não esconderia nada dele. O Nohana lançou um olhar profundo para Shin e então perguntou: "Aquele que invadiu a galeria do livro do Grande Espírito ontem à noite e matou o chefe do clã Tsunade Zero. Foi você, não foi?" Embora estivesse perguntando, o Nohana tinha 100% de certeza de que era Shin. Era óbvio que só Shin tinha a capacidade de fazer algo assim. Para ela, foi um palpite fácil. "Sim, fui eu. Vai me prender, Capitão Nohana."
Perguntou Shin com um sorriso. Isso não está descartado, respondeu Noana, sorrindo. Olhando para você agora, não parece nem um pouco preocupado com a possibilidade de eu te desmascarar. Você realmente confia tanto em mim? O Noana disse, olhando para o sorriso completamente despreocupado no rosto de Shin. Você tem razão, não estou preocupado. Pelo que sei sobre você, Capitão Noana, provavelmente não dirá nada sobre isso. Shin tinha total confiança em Noana. Se chegasse o dia em que ela não fosse mais confiável, isso significaria que a amizade delas teria chegado ao fim. Traço. Não faça isso de novo. E se você realmente precisar fazer, por favor, me avise. O Noana disse para Shin. Ela não se importava com mais nada. Nem sequer conhecia o chefe do clã Tsunaya Zero que havia morrido. Ela só estava preocupada com Shin. Suas ações eram extremamente perigosas. Ele poderia ter escapado desta vez, mas e se fosse pego por acidente? Mesmo que o próprio Yamamoto viesse, ele não conseguiria me pegar. O encontro provavelmente era para tentar me pegar, não é? Essa é apenas parte da razão. A outra razão é a questão da expedição ao Ecomundo. A expressão de Noana tornou-se ligeiramente séria. O dever do Gotei 13 era proteger a Soul Society e a Ordem do Mundo dos Vivos. Os Zulous eram os que perturbavam essa ordem. Por isso, de tempos em tempos, um grande número de Shinigami formava uma força expedicionária para ir ao Ecomundo. Essa reunião de capitães tratou em parte do incidente que lhe causou e em parte da expedição ao Ecomundo. Shin, para você, essa expedição ao Ecomundo também é uma oportunidade. O Noana disse a Shin. Que tipo de oportunidade? Ao ouvir as palavras de Noana, Shin não pôde deixar de perguntar. A oportunidade de ser promovido a vice-capitão, ou até mesmo a capitão, é claro. Esta é uma expedição em grande escala ao Ecomundo, e todos os esquadrões precisam participar. Não é incomum que até mesmo capitães morram em Ecomundo. Quando um capitão morria, seu posto ficava vago. Naquela época, contanto que Shin tivesse alguns méritos, ele poderia se tornar um capitão, uma capitão do Gotei 13, exercendo considerável autoridade. Copie System capítulo 735, copiando o poder de Yamamoto tornar-se vice-capitão ou capitão. Shin considerou a proposta. Não estava exatamente entusiasmado com a ideia, mas era uma boa oportunidade. Pensou que poderia muito bem competir por uma vaga. Daqui a uns 3 dias, partiremos para o Ecomundo. Você deve se preparar, informou Retsuo Noana. Shin assentiu com a cabeça. A perspectiva de visitar o Ecomundo realmente o interessava. A essa altura, Shin já dominava bem os poderes de um Shinigami, embora sua Zanpakuto ainda não tivesse alcançado o Shikai. Mas Shin suspeitava que sua Zanpakuto talvez nunca alcançasse o Shikai. Honestamente, isso não o incomodava. Ele sempre podia copiar a de outra pessoa. Além disso, ele ainda tinha muitos cartões de replicação. Shin havia trocado todas as suas cartas de replicação comuns e avançadas por cartas de replicação divinas. Agora ele tinha 5 cartas de replicação divinas, o que significava que ele podia copiar 5 Zanpakuto. E não se tratava apenas de copiar as espadas em si, ele podia replicar todo o conjunto de poderes do portador. Quando formos para o Ecomundo, o capitão comandante Gen Ryuzashi Jikuni Yamamoto estará lá, não é? Perguntou Shin ao Noana. O Noana hesitou por um instante diante da pergunta, e então assentiu com a cabeça. Sim, o capitão comandante Yamamoto estará presente. Shin assentiu com um olhar compreensivo. Aquela era a sua chance de copiar o poder de Yamamoto, de replicar tudo o que ele possuía. A força de Yamamoto estava no seu auge absoluto naquele momento. Na verdade, quando a história principal começou, o velho já não era tão forte quanto naquela época. Não era porque a idade o tivesse enfraquecido, ele já aparentava ser um velho. Era porque longos períodos sem uma luta de verdade faziam até mesmo sua força regredir. Como um barco navegando contra a corrente, se você não avança, você retrocede. Você não está planejando nada, está? A expressão de Noana tornou-se séria enquanto o observava. Yamamoto não era alguém com quem se devesse brincar. Ela própria já havia sido derrotada por ele no passado, e ele nem sequer usou seu Bankai. Seu Bankai, Zanka no Tachi, era incrivelmente poderoso, mas seu poder absoluto também era sua maior desvantagem. Uma vez ativado,
Mesmo que ele permanecesse completamente imóvel, ele faria com que a própria matéria da Soul Society evaporasse e poderia, em última instância, destruir o mundo. As Zanpakuto que Shin mais queria copiar eram Ryujin Jaka e Kyoka Suigetsu. Ambas eram extremamente poderosas. Aizen ainda estava escondido em algum canto do mundo, então, por enquanto, o único que ele podia copiar era Ryujin Jaka. Não se preocupem, eu não vou lutar contra o Yamamoto. E mesmo se lutasse, não perderia. Shin disse isso à preocupada Unohana. Ao ouvir suas palavras, Unohana relaxou um pouco. Baseada em seu conhecimento de Shin, mesmo que ele enfrentasse o capitão comandante, não necessariamente perderia. No mínimo, ele poderia escapar ileso. Após passar algum tempo na 4ª divisão, Shin saiu e retornou à 2ª divisão. Lá, Kiyotaka Shioen também conversou com ele sobre a expedição ao Ecomundo. Shin olhou para Kiyotaka e balançou a cabeça levemente. Unohana havia sugerido que ele eliminasse Kiyotaka secretamente e assumisse o comando da 2ª divisão. Mas Shin não era tão implacável. Seu relacionamento com Kiyotaka era bom o suficiente. Ele decidiu não fazer isso. Shin, você virá na expedição ao Ecomundo. É extremamente perigoso, e eu não poderei protegê-lo, então você deve ter cuidado, aconselhou Kiyotaka Shioen a Shin. A 2ª divisão não via um verdadeiro gênio há muito tempo, então Kiyotaka tinha grandes esperanças em Shin. Ele até ensinou a Shin os fundamentos do Shunpo, passos relâmpago, Jutsu Zemi, casco de cigarra, do clã Shioen. Os 4 pilares do combate dos Shinigamis eram Zanjutsu, esgrima, ou movimentação, Akuda, combate corpo a corpo, e Kido, feitiços. O clã Shioen era o mestre incontestável do Shunpo, e suas dicas eram realmente úteis. É claro que Shin não tinha um interesse particular em Shunpo. Não era diferente do Sorudo Ryokusei ou do Shunshin no Jutsu do mundo de Naruto, eram apenas técnicas de movimento. Para alguém como Shin, que podia manipular o espaço livremente, elas eram de pouca utilidade. Quanto ao Tsusemi, era basicamente um jutsu de substituição em alta velocidade, que consistia em deixar para trás uma roupa ou outro objeto no último segundo para se esquivar de um ataque. Um truque decente, mas nada de especial. Shin ignorou a oferta de proteção de Kiyotaka. Ele certamente não precisava dela. 3 dias se passaram num piscar de olhos. A busca pelo intruso que invadira a galeria do livro do Grande Espírito ainda continuava. Como Shin era o culpado, eles jamais o pegariam. Hoje era o dia da partida para o Ecomundo, e Shin finalmente pôs os olhos em Yamamoto. Sistema: copie o poder de Yamamoto, consumindo uma carta de replicação divina. Replicação do poder de Genryuzashi Jikuni Yamamoto concluída. Num instante, Shin obteve todo o poder de Yamamoto. Além da Zanpakuto Ryujin Jaka, ele também ganhou a Kuda, o Reiatsu, o Kido de Yamamoto e até mesmo suas técnicas de combate aprimoradas ao longo de séculos. A força que Yamamoto passou incontáveis anos desenvolvendo foi replicada por Shin em um único instante. No entanto, Shin percebeu algo único na Ryujin Jaka copiada. Para ele, parecia mais uma habilidade inata. Ele não havia recebido a Zanpakuto física, mas seus poderes haviam se tornado seus. Isso significava que ele podia usar a Ryujin Jaka e seu Bankai, Zanka no Tachi, sem precisar de uma espada, confiando unicamente em seu próprio corpo. Ele poderia até mesmo usar sua própria Zanshi, Zanpakuto em branco, para executar o Shikai e liberar seu poder. Segurando a Zanshi na mão, Shin notou uma ligeira mudança. Tênues padrões vermelhos haviam aparecido na lâmina. Ele então ouviu o discurso de Genryuzashi Jikuni Yamamoto. Yamamoto deu algumas palavras de incentivo, não se prolongou e então abriu a garganta para o Ecomundo. Todas as 13 esquadras do Gotei 13, incluindo a 1ª divisão, iriam para o Ecomundo. No entanto, Yamamoto não iria. Ele precisava permanecer na Soul Society. A 1ª divisão seria liderada por seu vice-capitão, Shojiro Sasakibe, nesta expedição. Há 2000 anos, Shojiro Sasakibe tornou-se o braço direito de Yamamoto. Embora fosse apenas um vice-capitão, sua força era imensa. Mesmo alguns dos outros capitães de esquadrão talvez não conseguissem garantir uma vitória contra ele. O Ecomundo. Me pergunto se vou encontrar um vasto Lorde. Os únicos seres que Shin considerava um verdadeiro desafio eram os Vasto Lorde, cujo poder superava o de um capitão.
Ele só não sabia se teria sorte de encontrar um. Afinal, os Vastulord eram uma raridade até mesmo em o Ecomundo. Encontrar um não era fácil. Prefiro que não. Shin, você provavelmente não sabe o quão forte é um Vastulord. Um Olo tão aterrorizante só pode ser enfrentado pelo próprio capitão comandante. Ao ouvir as palavras de Shin, Kiyotaka Shion disse, se eles realmente se depararem com um Vastulord, será um desastre completo. Copy System capítulo 736. Um mar de Gilians após atravessar a garganta, Shin finalmente chegou ao Ecomundo. Ele já tinha visto a Soul Society e o mundo dos vivos. Esta era a sua primeira vez no reino dos Olous. A primeira coisa que Shin sentiu ao chegar foi uma sensação de desolação. Não era de admirar que os Olous fossem tão agressivos. Viver num lugar como aquele levaria qualquer um à loucura. O Ecomundo era um completo deserto, uma extensão semelhante a um deserto com algumas árvores secas espalhadas por ali. A área em que chegaram estava livre de Olous. Ela havia sido explorada e limpa por Shinigamis previamente. Quaisquer Olous que pudessem estar ali já haviam sido eliminados. Tenha cuidado em o Ecomundo. Você nunca sabe se um Olou está escondido no subsolo, lembrou Kiyotaka Shionashin. Alguns Olous eram incrivelmente astutos e atacavam de surpresa por baixo. Kiyotaka havia aprendido essa lição da maneira mais difícil no passado. Shin assentiu com a cabeça, aceitando o conselho de Kiyotaka. Vamos descansar por agora. Amanhã, usaremos isto como nossa base de operações e começaremos a limpar a área ao redor de menos grande, anunciou o vice-capitão Shojiro Sasakibe. Embora fosse um vice-capitão, ele era o líder dessa expedição ao Ecomundo, e ninguém questionava sua autoridade. Shojiro Sasakibe era mais do que qualificado. Ele permaneceu como vice-capitão não porque sua força se limitasse a esse nível, mas porque nunca quis deixar a primeira divisão, desejando seguir para sempre Jin Ryuzashi Jikuni Yamamoto. Eles passaram um dia descansando em Ecomundo, aclimatando seu ambiente. Também notaram que a concentração de partículas espirituais no ar era ainda maior do que no Seretei. Embora o ambiente fosse hostil, o Ecomundo era um excelente lugar para treinamento. No dia seguinte, todos os esquadrões, com exceção da 4ª Divisão, do Corpo Médico e das Forças Shinigami já estacionadas no local, escolheram uma direção e começaram a exterminar os Olous. Estudantes regulares de Shinigami seriam completamente inúteis aqui, observou Shin. A maioria dos Olous em o Ecomundo eram menos grandes. Os Gilions, a classe mais baixa dos menos grandes, eram bucha de canhão ali, mas um terceiro oficial mediano teria dificuldades contra um deles. Um Gilion particularmente forte poderia até derrotar um vice-capitão, e eles sempre se moviam em grupos. Além do menos grande, também existem Olous comuns. Os alunos conseguem lidar com eles. É uma forma de treinamento, explicou Kiyotaka Shionashin. Todos, espalhem-se. Procurem por quaisquer Olous próximos. Kiyotaka segurava um dispositivo e dirigiu-se aos outros. Este dispositivo foi especificamente projetado para encontrar Olous, já que seu Reiatsu era diferente do de um Shinigami. Era algo criado pela 12ª Divisão, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Shin liberou seu Haki da observação, também buscando possíveis Olous nas proximidades. No entanto, Shin não estava procurando por Olous comuns, nem mesmo por Gilions. Ele estava em busca de Adjushas ou Vastulords. Se ele copiasse o poder de um Olou, não possuiria então os poderes tanto de um Olou quanto de um Shinigami? Embora fosse tabu no Seireitei, Shin não era um Shinigami puro. Ele ainda era humano. Não se importava com o tipo de poder. Contanto que fosse útil, ele o aceitaria. Ele não acreditava que os poderes Olou fossem inerentemente malignos. O poder em si não tem moralidade, tudo depende de como você usa. Eles estão aqui. Atenção, pessoal. Nesse instante, Kiyotaka gritou. Um grupo de Olous errantes apareceu à distância. Não eram menos grandes, mas uma mistura de Olous comuns poderosos e Olous gigantes. Ao avistarem esses Olous, os membros da 2ª Divisão desembainharam suas Zanpakuto e atacaram. Como não havia menos grandes, Kiyotaka não fez nenhum movimento. Capitão, acho que precisamos ter cuidado, Shin advertiu Kiyotaka de repente. Kiyotaka, que observava a batalha, levou um susto. Imediatamente sacou a arma e sua expressão mudou repentinamente. Caramba! No detector,
Inúmeros pontos vermelhos escuros apareceram exatamente abaixo de sua posição. Quanto mais poderoso o rei Hatsudo olhou, mais vermelho o ponto no detector. O vermelho profundo só podia significar uma coisa: menos grande. Eles estavam escondidos no subsolo. Nós fomos descuidados. Ao avistar pelo menos 30 pontos vermelhos escuros, o coração de Kiyotaka disparou. Até mesmo um capitão teria que recuar diante de um grupo tão grande de menos grandes. Porque eles não os haviam detectado antes. Não havia tempo para pensar nisso. O mais importante agora era como lidar com esses menos grandes. Recuem, rapidamente. Kiyotaka gritou para os membros do esquadrão, mas era tarde demais. Eles não conseguiram correr rápido o suficiente. Num instante, os menos grandes irromperam do chão, sua terrível pressão espiritual fazendo com que as pernas de alguns dos membros do esquadrão cedessem. Bakudo número 81. Danku. Kiyotaka lançou o feitiço de aprisionamento sem encantamento. Uma enorme muralha defensiva materializou-se, bloqueando os seres dos Gilions. Como capitão, conjurar uma magia de aprisionamento de nível 81 era relativamente fácil para ele. Dizia-se que a parede transparente era capaz de se defender completamente contra qualquer magia destrutiva de até o nível 89, e sua defesa era extremamente forte. Os seres dos Gilions atingiu, mas não conseguiu rompê-la. Shin, leve-os e vá embora. Uyara, você vem comigo. Nós vamos lidar com esses Gilions. Kiyotaka começou a dar ordens. Enviar membros comuns do esquadrão contra os Gilions era uma sentença de morte, e Kiyotaka não queria que eles morressem em vão. Então vocês dois tomem cuidado, capitão. Shin disse isso a eles e, em seguida, levou os outros membros do esquadrão embora sem se oferecer para ficar e ajudar. Mesmo que Shin quisesse ficar, Kiyotaka jamais teria concordado. Ele não conhecia a verdadeira força de Shin e teria considerado isso uma missão suicida. Além disso, por mais formidáveis que fossem esses Gilianos, contanto que Shin levasse os outros membros do esquadrão para um lugar seguro, Kiyotaka não precisaria lutar. Ele poderia simplesmente recuar. Esses membros do esquadrão eram um estorvo, incapazes de ajudar e apenas atrasando o avanço. Shin liderou os Shinigamis de volta à sua base. Os membros da 4ª divisão observaram atentamente. Os membros da 2ª divisão ficaram um pouco envergonhados. Mal tinham saído e já estavam voltando com o rabo entre as pernas. O que aconteceu? Perguntou Noana a Shin. Encontramos algumas dezenas de Gilions, então voltamos, explicou Shin, sem esconder nada de Noana. Na verdade, ele precisava contar a ela. Shojiro Sasakibe havia dado ordens para que, caso encontrassem um grande grupo de menos grande, não os enfrentassem e notificassem imediatamente os outros esquadrões para lutarem juntos. Enviem uma mensagem para as outras equipes imediatamente. Vou dar apoio. O Noana disse isso ao Shinigami responsável pelas comunicações, desembainhou sua Zanpakuto e saiu. Shin, é claro, seguiu o Noana. Se Kiyotaka conseguiria lidar com os Gilions na casa dos 30, ainda era uma incógnita. Copy System capítulo 737, um começo desastroso. Os Gilions geralmente se movem em pequenos grupos, alguns de cada vez, no máximo 10. Como poderia haver mais de 30 deles reunidos em um só lugar? Hetsu Noana ponderou em voz alta, com uma expressão preocupada. Um Adjushas provavelmente está puxando os cordões. Eles são os únicos que conseguem comandar os Gilions menos inteligentes, explicou Shin para a confusa Hetsu. Como um menos de nível médio, um Adjushas possuía alta inteligência. Provavelmente foi uma emboscada premeditada. Ao que tudo indica, os menos sabiam que os Shinigamis estavam ao caminho de Ekumundo para uma operação de expurgo. Shin estava perplexo. Como um Adjushas poderia saber? Depois de perguntar a Hetsu, as peças finalmente se encaixaram. Agora ele entendia. Os expurgos dos Shinigamis em Ekumundo seguiam um cronograma fixo. Uma grande operação de eliminação ocorria uma vez por século e podia durar vários anos. Então os Ulos descobriram como nos derrotar. É quase cômico, refletiu Shin. Eles haviam sido completamente desvendados. Nunca imaginei que seríamos enganados por esses menos, admitiu Hetsu. Um nó de inquietação apertou seu estômago. Se o esquadrão deles havia sofrido uma emboscada, os outros provavelmente estavam na mesma situação. Precisamos nos apressar. Tenho a sensação de que o capitão Shion está em perigo.
disse Shin a Hetsu, desaparecendo num instante. Ele não estava usando ninjutsu espaço-temporal, mas sim a técnica Shinigami de passo relâmpago. Como um gênio, a habilidade de Shin Konshunpo provavelmente estava entre as melhores de todos os Shinigamis. Quando Shin chegou, seus temores se confirmaram. Keiyo Takashioin estava em apuros. Quanto ao tenente do 2º Esquadrão, Uehara, ele havia desaparecido. Provavelmente estava morto. Shin, o que você está fazendo aqui? Gritou Keiyo Taka, empurrando-o menos de volta para sua frente. Seu rosto era uma máscara de ansiedade. O que mais? Vim para salvá-lo, capitão. E o tenente Uehara? O olhar de Shin se fixou em um Olu que se destacava dos demais. Era muito mais poderoso que os outros Gilions, com uma forma única, semelhante a um leque. Então este era o de Jushas. De fato, era poderoso. Sua pressão espiritual não era menor que a de Keiyo Taka. Com uma horda de Gilianos apoiando, não era surpresa que Keiyo Taka estivesse em desvantagem. Se Shin não tivesse retornado, Keiyo Takashioin teria morrido. É um Adjushas. Hetsu finalmente chegou, com os olhos fixos na criatura. Se fosse a Hetsu de antigamente, ela teria atacado sem pensar 2 vezes. Mas agora, ela era a própria imagem da calma. Sua personalidade havia mudado completamente. Ela não era mais a guerreira sedenta por batalha que fora um dia. Capitão Noana, você também está aqui. Parece que estamos seguros agora, Keiyo Taka suspirou aliviado. Com Hetsu por perto, lidar com os Adjushas não seria problema. Os Gilions restantes seriam fáceis de derrotar. Na verdade, sem os Gilions, Keiyo Taka não teria perdido para este Adjushas. Afinal, ele era um capitão, um lutador formidável por direito próprio. Ele poderia não ter vencido facilmente, mas pelo menos poderia ter lutado até um impasse. Shin, acho que você deveria ir embora primeiro, disse Keiyo Taka. Não me subestime, capitão. Sou mais forte do que aparento. Shin decidiu que era hora de revelar uma fração de seu poder. Ele desembainhou sua Zanpakuto delicadamente, sua figura desaparecendo num borrão. Num piscar de olhos, ele apareceu diante de um Gilian e brandiu sua lâmina. Uma onda de fogo aterradora irrompeu, incinerando instantaneamente o menos. O que? Shin, você alcançou o Shikai? Keiyo Taka olhou em choque enquanto Shin derrotava Gilian com um único golpe. Ele observou a Zanpakuto na mão de Shin. Ainda parecia uma Zaushi comum. Não, agora havia tênis padrões carmesins na lâmina. Será que ele realmente havia alcançado o Shikai? Um único golpe que produziu uma explosão de fogo. Tinha que ser uma Zanpakuto do tipo fogo. Keiyo Taka não insistiu em detalhes. As habilidades da Zanpakuto de um Shinigami eram privadas. Assim como ninguém perguntaria sobre a Akuma no Mi de outra pessoa no mundo dos piratas, ou sobre as técnicas secretas de um ninja, o poder de uma Zanpakuto não era algo que devesse ser descoberto sem a devida autorização. Hetsu observava Shin, uma sensação de familiaridade o invadindo. A explosão de chamas aterradora fez lembrar do Ryujin Jaka do velho Yamamoto. Os Gilions são para eu e a Capitã Shioin lidarmos. Irmã Hetsu, você pode cuidar dos Adjushas. Embora Shin planejasse demonstrar um pouco de sua força, isso era suficiente por enquanto. Derrotar o Gilian com um único golpe já o colocava acima da maioria dos tenentes. Se ele tivesse derrotado os Adjushas com um único golpe, teria atraído atenção demais. Ele precisava ser mais reservado, revelando seu poder aos poucos. Não tinha a intenção de mostrar todas as suas cartas de uma vez. Se fosse ostracizado pela Soul Society, teria que ir embora. E para onde iria? O ecomundo era tedioso, e embora o mundo dos vivos fosse melhor, não era muito mais interessante. Com a força de Hetsu, lutar contra esse Adjushas foi fácil. Em poucos movimentos, ela o feriu gravemente. Mesmo com sua regeneração acelerada, ele não conseguiu se recuperar. A Hetsu Noana desta era, com sua Shikai liberada, provavelmente conseguiria enfrentar até mesmo um vasto Lorde sem ser derrotada. Com os Adjushas derrotados, Shin e os outros retornaram ao acampamento principal, apenas para se depararem com um cenário de pesadas baixas entre os membros dos outros esquadrões. O capitão do 8º Esquadrão morreu? Que barra, disse Shin, balançando a cabeça. Ele não conhecia o atual capitão do 8º Esquadrão, mas ele foi a primeira baixa de nível de capitão desta expedição.
O Ecomundo é um lugar perigoso, disse Hetsu para Shin. Shin achava que o segundo esquadrão era o que estava em pior situação, mas acabou descobrindo que eles eram os que estavam em melhor forma, com exceção do quarto esquadrão. O quarto esquadrão, por ser uma unidade médica e dar suprimentos, não havia participado da varredura inicial, então saiu ileso. Este foi um começo desastroso. Logo no segundo dia em Ecomundo, o lado dos Shinigamis já havia sofrido pesadas perdas. Capitães, precisamos realizar uma reunião, disse Shojiro Sasakibe gravemente aos outros capitães e tenentes. Um terço dos capitães originais estava morto, a maioria tenentes. O único capitão a cair foi o do 8º Esquadrão. O capitão do 11º Esquadrão também estava gravemente ferido e ainda inconsciente. Vale ressaltar que, no curto período desde que Hetsu deixou o 11º Esquadrão, a capitania já havia mudado de mãos 2 vezes. O atual capitão estava gravemente ferido e, mesmo que acordasse, sua carreira como Shinigami provavelmente havia chegado ao fim. Copy System capítulo 738. Ouvi dizer que você queria me matar? A emboscada e as pesadas baixas sofridas por cada esquadrão são de minha responsabilidade. Peço desculpas. Após Shojiro convocar a reunião com os outros capitães, ele começou com um pedido de desculpa sincero. Tenente Sasakibe, não se culpe. Isso não foi culpa sua. A culpa é daqueles desprezíveis Olous. Os capitães dispensaram seu pedido de desculpas com um gesto de mão. Não era culpa de Shojiro, ninguém poderia ter previsto isso. Os Olous irracionais conseguiram emboscá-los, resultando em perdas catastróficas. Se não me engano, há um vasto lorde por trás dessa emboscada, orquestrando tudo, disse Shojiro, com o rosto imbuído de uma certeza sombria. Era um palpite, mas ele tinha certeza disso. A inteligência de um vasto lorde não era inferior à deles. Não seria surpreendente que um deles usasse tais táticas. Recuamos ou continuamos a campanha? A escolha é sua, suspirou Shojiro. Depois de um começo tão desastroso, continuar a luta os colocaria em grande desvantagem. Recuar não é uma opção. Vou vingar os membros do meu esquadrão, rosnou o capitão do 3º Esquadrão. Acabamos de chegar em Ecomundo. Não podemos simplesmente ir embora com o rabo entre as pernas. Os outros capitães concordaram. Depois de sofrer um golpe tão duro, sair envergonhado estava fora de questão. Ótimo. Nesse caso, não podemos mais agir sozinhos. Agiremos como um só para exterminar os Ukus. Shojiro também não tinha vontade de ir embora. Eles só estavam em Ecomundo havia 2 dias. Se não contarmos o dia que passaram se instalando. Ir embora agora seria uma completa humilhação. Ninguém se opôs às ordens de Shojiro, era a melhor opção. Nos dias seguintes, eles permaneceram no acampamento, recuperando-se e protegendo-se contra ataques de Olous. Os uivos dos Olous podiam ser ouvidos à distância, mas eles nunca atacaram, como se estivessem desconfiados de algo, ou talvez tramando outro plano. Durante esses poucos dias, Shin foi promovido a tenente. Com a morte do tenente do 2º Esquadrão, era natural que o 3º ocupante assumisse seu lugar. Graças à forte recomendação de Kiyotaka Shioen, a promoção de Shin foi uma questão simples. No entanto, tornar-se tenente trazia mais responsabilidades. Felizmente, Shin tinha clones das sombras. Ele podia deixar que eles cuidassem da papelada enquanto ele, de verdade, relaxava. Devo ser a promoção mais rápida que eles já viram, disse Shin enquanto estava sentado no quartel do 4º Esquadrão. Não, já houve casos mais rápidos. Alguns se tornaram capitães logo após se formarem, disse Hetsu, balançando a cabeça. Realmente? Sim. Mas eles tendem a morrer com a mesma rapidez. Hetsu lembrou-se da última expedição ao Ecomundo. Durante todas as grandes campanhas, a rotatividade de capitães era incrivelmente alta. Ela esperava que desta vez não fosse diferente. Afinal, eles estavam ali há apenas alguns dias, e o capitão do 8º Esquadrão já estava morto. Muito bem, não posso mais conversar com você. Tenho uma missão. Shin tinha uma missão de reconhecimento. Era uma tarefa do 2º Esquadrão. O 2º Esquadrão era essencialmente o corpo de assassinos, o que os tornava a escolha mais segura para a coleta de informações. Se eles se metessem em encrenca, suas chances de fuga eram as maiores. Eles eram rápidos, desaparecendo num borrão com um único passo relâmpago.
É claro que os Zulus possuíam uma técnica de movimento semelhante, o sonido, que era indiscutivelmente ainda mais avançada que o chumpo. O chumpo consistia em uma série de passos em alta velocidade, enquanto o sonido se aproximava mais de uma habilidade espacial. Tenha cuidado. Se você encontrar um vasto lorde, é melhor recuar, aconselhou Retsu Shin. Ela sabia que Shin era mais forte do que ela, mas aquilo era o Ecomundo. Um momento de descuido ainda poderia machucá-lo. Seria ótimo se eu pudesse encontrar um vasto lorde. Na verdade, espero encontrar um. Os olhos de Shin brilharam de interesse. Um vasto lorde, hein? Seria bom encontrar um. Ele poderia copiar seu poder. Embora este fosse o mundo dos Shinigamis, os poderes dos Zulus e até mesmo dos Quincy's tinham seus méritos. Os Quincy's tinham sido praticamente dizimados, e os sobreviventes se escondiam no Chatembereixe. Ele poderia considerar visitar o Andenreixe dos Quincy's, as sombras do Seireitei, no futuro. Só você ficaria animada com a possibilidade de encontrar um vasto lorde, disse Retsu, balançando a cabeça. É claro que, se fosse a antiga Retsu, ela teria ficado extasiada com a oportunidade. Ela era uma verdadeira maníaca por batalhas. Mas agora, ela nem sequer tinha interesse em treinar com Shin. Quem sabe por quê? Talvez fosse porque treinar com Shin significava que ela nunca vencia. Ninguém ia querer continuar lutando depois disso. Ao sair do acampamento, Shin foi sozinho. Kiyotaka queria que ele levasse alguns membros do esquadrão, mas Shin recusou. Para ser franco, eles seriam apenas um peso morto. Não poderiam ajudá-lo em nada. Além disso, Shin queria explorar o Ecomundo adequadamente. Levar membros do segundo esquadrão seria apenas uma restrição. Considerando esses motivos, Shin optou por ir sozinho e, após alguma reflexão, o capitão Kiyotaka Shion concordou. Areia amarela sem fim. Que tédio. Bem que eu preciso de um pouco de emoção. Shin olhou para a paisagem desolada, entediado. Ele se perguntou quando encontraria um oponente à altura de seu tempo. Mas isso parecia improvável. Todos os Zulus de Ecomundo juntos provavelmente não seriam páreo para ele. Olha só aquele arrogante. Será que a gente devia acabar com ele? A certa distância, um Adjushas resmungava, irritado com a visão de um Shinigami solitário desfilando por um Ecomundo como se fosse o dono do lugar. Como ousa um único Shinigami agir com tanta indiferença em seu próprio domínio? Matem-no, disseram friamente os outros dois Adjushas. Um tinha um corpo verde escuro, o outro azul acinzentado. Seus rostos estavam cobertos por máscaras estranhas. Embora suas aparências fossem diferentes, compartilhavam algumas semelhanças. Em comparação com os gigantescos Gilions, os Adjushas eram claramente menores, mas seu poder estava em um nível completamente diferente. Ouvi dizer que você queria me matar? A voz calma de Shin ecoou repentinamente atrás deles. Os Adjushas, que momentos antes estavam confiantes, congelaram e se viraram bruscamente. O Shinigami que eles vinham observando de longe agora estava bem atrás deles, com o olhar sereno. Mas aquele olhar calmo provocou um arrepio terrível em suas espinhas, uma premonição de morte iminente. Copie System capítulo 739, Ryujin Jaka dá um tiro nos Adjushas você. Quando foi que você ficou atrás de nós? Exigiram os três Zulus de nível Adjushas, com os olhos cheios de terror enquanto encaravam Shin. Vocês realmente acharam que poderiam me espionar sem que eu percebesse? Perguntou Shin, com um tom frio. Se vocês fossem um grupo de mulheres bonitas, talvez eu não me importasse. Mas vocês nem são humanas. Shin encarou os três Adjushas com fria indiferença, desembainhando lentamente sua Zanpakuto. Conforme a lâmina saía da bainha, a opressiva pressão espiritual que os esmagava se intensificou, tornando-se ainda mais aterradora. Não seja ridículo. Como se um único Shinigami pudesse nos assustar. Um dos Adjushas avançou, suas garras cortando em direção a Shin. Os Adjushas podem não empunhar armas, mas cada parte de seus corpos era uma arma formidável por si só. Suas garras, por exemplo, podiam colidir com uma Zanpakuto e sair ilesas. Com toda a sua força concentrada em seu poderoso braço, atacou Shin. Mas, no momento em que o golpe estava prestes a atingi-lo, a figura de Shin desapareceu, assustando os outros dois Adjushas. O chumpo de um Shinigami? Esses três Adjushas claramente conheciam as habilidades dos Shinigamis. Parecia que já tinham enfrentado muitos deles. Menor Cero.
maior. Um dos adjushas abriu a boca e disparou um cero. O ataque era muito mais fraco que um cero padrão, mas 20 vezes mais rápido. Sua velocidade, tanto no carregamento quanto no disparo, o tornou o favorito de muitos Hollows, apesar de seu poder inferior. Minor Bakudo número 81. Danku. Maior. Um Danku sem encantamento materializou-se, bloqueando todos os ataques. Quando conjurado por Shin, essa barreira não podia ser quebrada por um simples cero, nem mesmo um Gran Rei cero de espada conseguia estilhaçá-la. Acho que posso testar minhas habilidades em você. Shin empunhou sua Zanpakuto com firmeza, sua expressão calma e impassível enquanto os observava. Todas as coisas no universo se transformam em cinzas. Ryujin Jaka. A lâmina irrompeu em chamas aterradoras, como se Shin estivesse empunhando o próprio fogo, chamas que poderiam rivalizar com a temperatura da superfície do Sol. Embora estivesse apenas em seu estado Shikai, Ryujin Jaka era mais poderoso do que o Bankai de muitas outras Zanpakuto. A pressão espiritual já aterradora de Shin aumentou ainda mais, esmagando os adjushas com tamanha força que eles sequer conseguiam ficar de pé. Que tipo de monstro é esse? Os 3 adjushas encararam Shin horrorizados. A pressão espiritual que ele emanava superava em muito até mesmo a de um vasto lorde. E Shin estava se contendo. Se ele liberasse todo o seu poder, a força de sua pressão espiritual seria tão grande que abalaria o mundo inteiro. Shin era mais do que capaz de abalar o Ecomundo até seus alicerces, mas por 3 adjushas, ele não tinha a menor intenção de revelar sua verdadeira força. A força que ele demonstrava agora já era excessiva, como usar uma marreta para quebrar uma noz. Disparem seus ceros juntos. Os 3 adjushas se levantaram com dificuldade, preparando-se para contra-atacar Shin com seus próprios ceros. Menor Jokakuenjo. Maior. Shin brandiu sua espada levemente, liberando um vórtice de fogo que engolfou os adjushas. Em instantes, eles foram reduzidos a cinzas. Acho que não tive muitas oportunidades para me exibir. Shin tinha uma expressão de arrependimento. Ele mal havia se esforçado, e os 3 adjushas foram aniquilados instantaneamente. Droga, esqueci de perguntar se havia algum vasto lorde por perto. Shin bateu com a mão na testa. Ele havia se esquecido de perguntar. Encontrar um vasto lorde por conta própria seria um verdadeiro desafio. Vou esperar até encontrar outro adjushas. Shin prosseguiu, observando os movimentos dos Hollows. Agora ele tinha certeza que um vasto lorde os comandava nos bastidores. Caso contrário, 3 adjushas jamais teriam se reunido. Gilions, com sua inteligência limitada, poderiam se agrupar, mas adjushas eram outra história. Em circunstâncias normais, eles jamais cooperariam, devorariam uns aos outros à vista. As relações entre os Hollows eram brutais. Sua evolução era impulsionada pelo canibalismo. Sem um vasto lorde para governá-los, os adjushas lutavam no instante em que se encontravam, o vencedor consumindo o vencido. Pouco depois da partida de Shin, vários capitães Shinigami chegaram ao local, permanecendo em silêncio enquanto assimilavam as terríveis consequências. O deserto, antes arenoso, havia sido reduzido a vidro cristalino. Uma tênue pressão espiritual ainda pairava no ar. Isso não foi causado por um Hollow, foi? Kyoraku Shunsui se pronunciou. Ele havia sido promovido recentemente de vice-capitão da 5ª Divisão a capitão da 8ª Divisão. Com a morte em combate do capitão anterior da 8ª Divisão, um substituto era urgentemente necessário. A seleção foi feita entre os vários vice-capitães, e Kyoraku foi escolhido para ocupar o cargo, ainda que temporariamente. Caso ele se mostrasse inadequado, seria substituído. Os Hollows normalmente não possuem habilidades com fogo. Embora possa haver exceções, ainda acho que um Hollow não causou isso, disse Keiyo Takashioin. Lembro-me de que Shin estava indo nessa direção. Sua Zanpakuto é do tipo fogo, assim como a do capitão comandante. Talvez tenha sido ele quem fez isso, acrescentou. O capitão Shioin está tentando levar o crédito pelo seu esquadrão. Um vice-capitão que acabou de entrar para o Gotei 13. Um ataque dessa magnitude seria difícil até mesmo para um capitão, interrompeu uma voz desdenhosa. Era o capitão da 3ª Divisão, que tinha uma antiga rixa com Keiyo Takashioin. Oh! Capitão Morita, o senhor tem algum problema com o Shin? Antes que Keiyo Taka pudesse responder,
Os olhos de Hetsuno Ana brilharam em vermelho enquanto ela fixava o olhar no capitão da terceira divisão. O olhar aterrador fez com que lhe suasse frio. Os outros capitães recuaram um passo, lançando-lhe olhares de pena. Ele acabara de irritar aquela diaba. Estava praticamente morto. Que tolo. Não, capitão Noana, por favor, não me entenda mal. Não tenho problema nenhum, disse o capitão da terceira divisão, com a testa brilhando de suor. Ele havia se esquecido completamente da relação próxima entre Shin Uzumaki e Hetsuno Ana. Ofender Shin era o mesmo que ofendê-la. Ele não tinha a intenção de insultar Shin, só queria provocar Kiyotaka. Nunca imaginou que acabaria se indispondo com Noana sem querer. Sentiu vontade de chorar. Embora Hetsuno Ana parecesse muito mais gentil ultimamente, ela ainda revelava sua sede de sangue de tempos em tempos, uma aura aterradora que era verdadeiramente assustadora. Nem mesmo seus companheiros capitães ousavam provocá-la. Copy System capítulo 740. Eu não vou te julgar. Shin explorou a área por um tempo antes de retornar à noite. Ele usou chumbo para encontrar Kiyotaka Shione e relatar a situação ao redor. De fato, havia Olós da classe Gillian, em grande número. Havia também vários Adjushas, mais 4, além dos 3 que Shin havia eliminado. Quanto aos Vasto Lords, Shin não havia encontrado nenhum. Se tivesse encontrado, eles não teriam sobrevivido. Após conversar com Kiyotaka, Shin partiu em direção ao acampamento central da 4ª divisão. Em seu caminho, porém, ele encontrou Kyoraku Shunsui, agora capitão da 8ª divisão. Ao seu lado estava Juziro Kitaki, amigo próximo de Kyoraku. Ambos eram discípulos de Genryuzashi Gekuni Yamamoto. Shin olhou para o Kitaki. Ele sabia que o braço direito do Rei das Almas residia dentro dele. O Kitaki, com sua gentileza característica, ofereceu a Shin um sorriso afetuoso. Ora, que surpresa te encontrar aqui, Shin. Kyoraku conhecia Shin de certa forma, tendo-o encontrado durante a avaliação de graduação. De repente, ele se inclinou para perto de Shin e sussurrou, então, qual é a sua história com a capitã Noana? Ah, é? Não te considerava um fofoqueiro, comentou Shin, olhando para o sempre curioso Kyoraku Shunsui, que não estava particularmente inclinado a lhe dar atenção. Você se importaria de me contar? É só curiosidade. Sabe, a capitã Noana realmente te defendeu com unhas e dentes mais cedo, disse Kyoraku, sem se importar com o rótulo. Ao ouvir isso, Shin olhou para ele surpreso e pediu detalhes. Logo ficou sabendo do incidente com o capitão da terceira divisão, embora não tenha demonstrado nenhuma reação em particular. A propósito, tenho outra pergunta, se não se importar que eu a faça. Aquela destruição em massa mais cedo foi obra sua? Kyoraku perguntou a Shin novamente. Alguns suspeitavam que Shin estivesse por trás disso. Sim, era eu. Acabei de encontrar 3 Gillions. Shin não mencionou que eram Adjushas. Se ele dissesse que derrotou 3 Adjushas com um único golpe, seria um pouco chocante demais. Foi você mesmo. Você é mais forte do que aparenta, disse Kyoraku, avaliando Shin. 3 Gillions. Até ele teria que se esforçar. O Kyoraku atual era muito mais forte do que quando Shin o conheceu. Ele já havia alcançado o Bankai. Kyoraku era um gênio, caso contrário não teria sido aluno de Yamamoto. Tanto ele quanto o Kitaki eram excepcionalmente talentosos. Embora o Kitaki fosse frágil e doente, sua força não deveria ser subestimada. Voltando à minha pergunta anterior, você e a capitã Noana são um casal. É o assunto de todos os esquadrões agora, perguntou Kyoraku, com sua aparência desleixada, novamente. Embora ainda não fosse o homem de meia-idade que se tornaria, seu comportamento sempre fora um tanto desarrumado, algo que Shin atribuía à sua natureza. Você parece desesperado para saber. Se realmente quer uma resposta, sugiro que pergunte a Hetsuno Ana pessoalmente, recomendou Shin. Acho que vou passar, disse Kyoraku com uma risada sem graça, claramente um pouco intimidado por Noana. Aquela aura aterradora. Ele não se atreveu a provocá-la. A propósito, este é o caminho para o quartel da 4ª divisão, não é? Vocês dois também estão indo para lá? Shin perguntou a Kyoraku e o Kitaki. Isso mesmo, vice-capitão Shin. Não estou me sentindo bem, então o capitão Kyoraku está me levando para ver alguém, disse o Kitaki com um sorriso gentil. Ah, entendi. Então, qual é a relação entre vocês dois?
Suspeito que não seja tão simples quanto parece. Shin lançou a Kyoraku e o Kitaki um olhar estranho e avaliador. O tipo de olhar que se dá quando se suspeita que algo mais está acontecendo entre duas pessoas. Ei, que olhar é esse? Não curto isso, disse Kyoraku rapidamente. Ele ainda esperava encontrar uma mulher bonita. Não podia deixar ninguém ter uma impressão errada. Certo, entendi, disse Shin com um sorriso cúmplice. O rosto de Kyoraku escureceu ao ver o sorriso zombeteiro de Shin. Ele claramente não havia entendido nada, estava completamente enganado. O Kitaki, você não vai me ajudar a limpar meu nome? Perguntou Kyoraku ao Kitaki. O Kitaki tossiu algumas vezes, olhando para Kyoraku com um toque de exasperação. Quanto mais você tentava provar sua inocência numa situação como essa, mais suspeito você parecia. Não se preocupe, você não precisa me explicar nada. Eu entendi, disse Shin com um aceno de cabeça compreensivo. Talvez eu não entenda, mas não vou julgar. Sem dar a Kyoraku a chance de desembainhar sua espada e atacar, Shin desapareceu num lampejo de chumbo. Que chumbo incrível, disse o Kitaki, com um leve tom de surpresa no rosto. Ele certamente não conseguiria se mover tão rápido. Este vice-capitão Shin era realmente digno da alta consideração da capitão Noana. Ele provavelmente estava no mesmo nível de alguns dos capitães. No entanto, o corpo frágil de Kitaki não era adequado para o chumbo ou para o combate corpo a corpo. Aquele desgraçado me irrita demais. Se ele não tivesse corrido tão rápido, eu teria. Mesmo que ele não tivesse fugido, você não teria conseguido fazer nada com ele, teria? Disse o Kitaki a Kyoraku com um sorriso. Acho que você tem razão. Kyoraku esfregou o nariz. Deixando de lado a questão de se ele seria capaz de derrotar Shin, ainda havia aquela figura poderosa atrás dele, uma figura que ele não ousava desafiar. Vamos para a quarta divisão. O Kitaki, por que você não me disse que estava ferido antes? Perguntou Kyoraku, seu olhar se voltando para o Kitaki com um toque de irritação. Como melhor amigo de Kitaki, Kyoraku sabia de sua saúde frágil e sempre cuidava dele. Mas pensar que ele esconderia seus ferimentos. Kyoraku ficou muito descontente. Ele não considerava um amigo. Por enquanto estou bem. O Kitaki balançou a cabeça. A quarta divisão já estava sobrecarregada com Shinigamis feridos. Ele não queria aumentar o fardo deles. Kyoraku balançou a cabeça. Essa era a personalidade do seu amigo. Ele teria que ficar de olho nele mais de perto no futuro. Em seguida, Kyoraku e o Kitaki também chegaram ao quartel da quarta divisão. Quando estavam prestes a procurar por Retsuo Noana, um membro da quarta divisão informou-lhes que ela não estava lá. Ela não está aqui? Isso é impossível. Tenho certeza de que ela está aqui, disse Kyoraku, canalizando seu detetive interior. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.